Fala pessoal, matemática, frente 1, módulo 23, vamos dar continuidade aqui ao estudo da frente 1 da nossa apostila 2. O assunto hoje é medida de arcos e ângulos, preparando a gente para estudar um dispositivo muito importante que vai aparecer para vocês aí a partir do módulo 24, que é o dispositivo conhecido como ciclo trigonométrico, servindo assim como um algoritmo, uma ferramenta para a gente poder estudar comportamento de função seno, cosseno e tangente, né? Função trigonométrica no geral. Mas como lá a gente vai trabalhar associando o tempo inteiro medidas de arcos na circunferência e os ângulos correspondentes, nada mais justo do que a gente ter uma aula agora para poder tocar no assunto, primeiro sobre ângulos, né? Falando bastante em relação a ângulo, medida, qual que é a definição de ângulo, o que seria região angular, vértice de ângulo, qual é a diferença entre falar sobre o ângulo e sobre sua medida, e depois falar sobre o arco numa circunferência como uma fração da circunferência, reconhecer também a relação que existe entre suas medidas e relacionar arco e ângulo numa mesma circunferência. Então, como vocês já devem saber, ângulo é uma medida de abertura entre segmentos de mesma origem. Eu posso falar que é entre segmentos ou entre semi-retas de mesma origem, e ângulos sempre são formados a partir da concorrência do encontro de duas retas no mesmo ponto. Então, você tem aqui o segmento OA, segmento OB. O nome que a gente dá para a abertura entre os dois segmentos é ângulo. Na hora de identificar esse ângulo, normalmente a gente vai usar as letras por onde o seu traçado passa, né? AOB, especificamente falando com a letra do meio sendo o vértice do ângulo e ainda com acento circunflexo. Essa é a notação para ângulo, mas a leitura deve ser assim, né? Ângulo AOB. No meio matemático, no meio geométrico, toda vez que você fala sobre ângulo AOB, já está subentendido que existe uma abertura entre o segmento AO e o segmento OB, com O sendo o ponto em comum entre os dois segmentos, portanto, o vértice do nosso ângulo. A abertura do ângulo é uma medida, né? A gente pode calcular ou definir com um transferidor, por exemplo, e a medida dele normalmente é representada por uma letra minúscula do alfabeto grego, né? Ângulo, medida alfa, medida teta, medida beta, e assim por diante. Na nossa fase trigonométrica, por exemplo, um dos ângulos internos do triângulo, que a gente definia ali o seno, o cosseno e a tangente, a gente poderia chamar de x e y também. Isso vai muito do gosto, né? Mas é normal usar uma letra grega para representar a medida de um ângulo como abertura. AO é um lado do ângulo, OB é outro lado do ângulo, O é o vértice desse ângulo. Esse ângulo, como abertura, pode ser medido ou pode ser calculado. Suas unidades de medidas vêm logo em seguida. Já conhecida por vocês, a unidade de medida do ângulo em grau é a mais comum, porém não é a oficial. A unidade oficial de medida em grau de ângulo é o radiano. Medida essa, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de comentar com vocês lá nas nossas aulas de física, quando o assunto era movimento circular uniforme. Você tem lá, né, a velocidade medida em radiano por segundo. Ângulo medido em grau, ângulo medido em radiano. Não existe diferença de um ângulo medido em grau para o mesmo ângulo medido radiano, a não ser pelo valor que você vai acabar utilizando para representar essa mesma medida de abertura. O grau e o radiano, eles têm essa relação aqui, 1 π radiano vale 180 graus. Nesse formato, fazendo por regra de 3 ou por proporção, você consegue transformar qualquer que seja a medida em radiano para a medida em grau correspondente e vice-versa, qualquer medida em grau para radiano correspondente. Então, por exemplo, se eu te der 60 graus, você vai colocar 60 graus aqui, multiplicar cruzado e definir essa medida dos 60 graus em radiano. Vai dar π sobre 3, por exemplo. Por falar em medida, o ângulo também tem seus submúltiplos, né? O minuto e o segundo. 1 grau tem 60 minutos e cada 1 minuto tem 60 segundos, portanto, 1 grau inteiro vai ter 3.600 segundos. É como se o grau fosse a nossa hora do relógio aí em minutos e segundos, né? Mas, enfim, grau é a unidade mais comum para nós, radiano é a unidade oficial, fazendo π
radiano igual a 180, você vai ter a possibilidade de transformar uma medida na outra sem muitos problemas. Galera, o arco é definido como uma fração da circunferência, né? Você pega uma circunferência como um todo no traçado, tomados 2 pontos da circunferência, o pedaço da circunferência que fica entre esses 2 pontos é o que a gente chama de arco de circunferência. Esse arco, ele também tem outras medidas, a não ser a medida angular. Ele é definido aqui, ó, pelo centro da circunferência, nas medidas dos raios, né? Você pega do centro da circunferência, traça um raio, traça outro, encontrando os 2 pontos limites desse arco, e aí fica em laranja aí, ó, na imagem que vocês estão vendo, o arco AB. Arco que a gente representa com esse símbolo, né, uma curvinha sobre a representação dos pontos extremos, e a leitura é arco AB. Da mesma maneira que você tem como medir um ângulo, você também tem como medir o arco. E todo arco, galera, em termos de ângulo, a medida angular do arco é sempre igual à medida do ângulo que fica definido ali no centro da circunferência. Então, se você vê aí, por exemplo, suponhamos que esse ângulo que está aí representado, aqui ele tem uma abertura de 80 graus. É certeza que esse arco aqui, ó, em laranja, também é um arco de giro de 180 graus. Porém, arcos possuem medidas lineares também, ou seja, além de conseguir medir o arco AB em quantos graus ou quantos radianos ele tem, você também consegue medir quantos centímetros ou quantos metros, enfim, medidas de comprimento. Quando eu falo medidas lineares, eu estou falando medidas de comprimento. Daí eu peço que vocês imaginem, na circunferência, tomados 2 pontos, o arco que fica definido a partir dos 2 pontos, ele pode ter um comprimento linear, que aqui eu estou chamando de L, não é a medida angular, não quero saber quantos graus tem aqui mais, e sim quantos centímetros, ok? Eu quero que vocês imaginem que eu vou separar esse arco laranja da circunferência do resto e esticar ele, ficar linear, assim, ficar reto. Essa medida em centímetros é exatamente a medida alaranjada que está aqui de forma curvilínea, por estar fazendo parte da circunferência. Essa medida em metros, em centímetros, quanto maior for o raio, maior vai ser a volta que vai ter que ser dada para cumprir esse ângulo central. Obviamente, vocês têm que pensar que a medida linear do arco depende muito do raio. A medida angular não. Independente do tamanho do raio, se aqui tem alfa, lá no arco AB também vai ser alfa. Porém, isso só em graus ou radiano, medida angular. No nosso caso, a medida linear, quantos metros ou centímetros que tem ali no arco AB, depende do raio. Depende da seguinte forma: a medida linear do arco é a medida angular vezes o raio, se a medida angular estiver em radiano. Por exemplo, de forma geral, a gente pode pensar, imagina a circunferência como um todo. Pensa aí comigo, quantos graus tem o giro completo de uma circunferência? Você vai falar que é 360, certo? 360 em radiano, se o 180 graus é 1π, o 360, que é o dobro, dá 2π. Então, o comprimento total da circunferência, que eu já nem chamo de L mais, e sim de C, de comprimento da circunferência, é a medida angular 2π vezes a medida do raio, e aí, obviamente, a medida linear, o comprimento da circunferência ou o comprimento do arco. Quanto maior for o raio, maior vai ser o arco. Beleza? Nesse início, pessoal, faz muito sentido a cobrança que a apostila faz em relação às transformações. Né? Por exemplo, quantos minutos tem um arco de 30 graus? Né? Você lembrar que o minuto é uma subunidade do grau e que cada grau tem 60 minutos. Né? Então, assim, a transformação que a resolução faz é muito interessante. 30 graus é a mesma coisa que 30 vezes uma medida de 1 grau só. Só que 1 grau vale 60 minutos. Se você multiplicar, dá 1.800 minutos. Ou então você podia fazer de outra forma, dá uma olhada. Podia fazer por regra de 3, né? Lembrando que 1 grau tem 60 minutos, 30 graus vai ter x minutos. Multiplicou cruzado, 1.800, dá a mesma resposta. A número 2 faz muito sentido também, porque a gente vai ter que trabalhar com a ideia de converter o ângulo em graus para radiano. Então eu quero saber quanto mede 30 graus em radiano e quanto seria uma abertura de 36 graus em radiano. Nos dois casos, ó, você tem que lembrar que π vale 180, e aí
30 graus vai valer x. Repara, ó, graus debaixo de graus, radiano debaixo de radiano. Se você fizer assim, você não erra. Então, repetindo, π tem 180, essa primeira parte você sempre vai usar. Olha aí na letra B já, ó. 180 é π, ou π é 180. X, que é a medida em radiano, radiano debaixo de radiano, vai ser 30. Se você multiplicar cruzado e isolar, vai ficar 30π dividido por 180. O 30 dividido por 180, você simplifica, dá π sobre 6. Né? Só você lembrar, ó, π vale 180, por quanto você tem que dividir o 180 para dar 30? Por 6, né? Também é uma outra maneira de pensar. Agora, olha essa outra. Quanto que dá 36 graus em radiano? 180 é π, sempre. Não esquece que π radiano vale 180 graus. 36 vai ser x. Inverteu o lado aqui, mas continua certo porque também mudou em cima, né? Radiano debaixo de radiano, grau debaixo de grau. Fez isso, multiplicou cruzado e isolou. 36 com 180 você pode simplificar, dá π sobre 5. O que quer dizer, então, que o mesmo ângulo medido em graus que dá 36, a mesma abertura em radiano vai ser π sobre 5. O exercício número 3 é o contrário do número 2. Ele pede para a gente transformar o ângulo em radiano, tá tudo em radiano, para a medida em graus. Você pode fazer por regra de 3 também, mas nesse caso é um pouquinho mais fácil. Você pode fazer só por substituição. Ao invés de falar que π é 180, x é tanto, você vai colocar no lugar do π, você vai pôr 180 graus. Inclusive é uma dica importante. Como vocês estão acostumados e bem mais acostumados a trabalhar com ângulo em grau, toda vez que você vê um ângulo com o π, que aí ele vai estar em radiano, você vai colocar lá ou imaginar colocando 180 graus no lugar do π, igual o exercício fez aqui, ó. π sobre 3 radiano, no lugar do π, você vai colocar 180. Aí vai dar 60 graus. Ou seja, uma abertura de π sobre 3 em radianos dá 60 graus com a mesma abertura, ok? π sobre 4, coloca 180 no lugar do π, 180 por 4 dá 45. Ou seja, o ângulo medido em radiano dá π sobre 4, o mesmo ângulo vai dar 45 graus. Então, deu para perceber, né, pessoal, que é tão importante você saber transformar de grau para radiano quanto de radiano para graus. Número 4, determinar o comprimento do arco AB tomado na circunferência de centro O e adotar o π igual a 3,14. Cara, é o seguinte, comprimento, inclusive eu posso chamar de L aqui, né? A apostila na resolução preferiu chamar de comprimento AB, tanto faz. É aquele L daquela formulinha que a gente usaria. Mas é assim. Essa forma que ele está colocando, que o ângulo é a medida do comprimento dividido pelo raio, a gente pode levar em consideração que pode ser escrito de outro jeito. Posso explicar melhor, só um minuto.